Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês essa noite. Essa noite é uma noite profética. Você crê nisso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com meu irmão, meu amigo, Tainan. É um grande obreiro e eu louvo a Deus pela vida dele. Quero agradecer a Deus, pastor Hermes, pela vida do senhor. Já também agradecendo a Deus pela vida de toda a igreja. Eu trago um abraço da minha esposa. Ela não pôde estar aqui hoje, mas desejou muito estar aqui. Aconteceu um imprevisto, ela ficou, mas ela é minha intercessora e eu sou grato a Deus pela vida dela. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Aleluia. Esse hino, Abba Pai. Papaizinho, sabe o que é isso? É o sussurro de uma criança ainda aprendendo a chamar o pai. É uma criança que é totalmente dependente de um pai, está aprendendo ainda a chamar o nome Abba Pai. É o sussurro de alguém que é tão dependente do pai. Nós estamos aqui em uma dependência dele, amém, queridos? Glória a Deus. Josué, capítulo de número 4, verso de número 4, diz assim: Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito no futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer. Vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. E os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca havia parado. Essas pedras ainda estão lá. Amém? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque esta noite, Senhor, é uma oportunidade que nós estamos tendo, Senhor. E nós somos muito gratos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Esta casa é do Senhor, Pai. A nossa vida é tua, Senhor. Nós estamos na tua dependência, Senhor. Senhor, fale conosco, Pai, de uma forma muito clara, muito concisa, muito objetiva, Senhor. Se o Senhor falar conosco, Pai, nós sairemos daqui uma pessoa melhor, Pai. Nós vamos sair daqui debaixo de um direcionamento, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Queridos, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga a ele: construindo no secreto. A história que nós acabamos de ler é uma história muito conhecida por aqueles que amam a Bíblia Sagrada. Os irmãos conhecem Moisés, um grande líder. Moisés foi um homem que instruiu Josué de uma forma tremenda. Moisés foi um líder que viveu experiências
experiências maravilhosas. E Josué acompanha a trajetória de Moisés. Mas, irmãos, não é muito fácil a sucessão em que Josué ele vai ter que assumir, porque é muito legal você assumir um governo de quem não deu certo, de quem não foi um bom líder, de quem não conseguiu direcionar o povo. É muito fácil isso, mas é difícil você assumir um lugar de alguém que deu certo, de alguém que foi um líder exemplar, de alguém que foi um homem que ele orou em um deserto e Deus enviou maná, de alguém que está diante do mar vermelho e ele fala com Deus e Deus assopra o vento e o vento abre o mar. Pois esse líder Moisés deu exemplos para Josué. Então, na sucessão de Moisés para Josué, Josué vai assumir agora o lugar de Moisés, após Moisés agora ser levado ao monte e Deus tomar para si. Moisés é morto agora, e então no texto de Josué capítulo 1, é evidente isso, que Josué está com medo de tudo que está acontecendo, porque Deus vai falar de uma forma com Josué, animando a ele, e é bem claro isso, que Josué sente medo nessa chamada, porque Josué não está assumindo qualquer lugar, Josué está assumindo uma congregação de quase 3 milhões de pessoas, então é uma grande congregação, é uma grande responsabilidade que está sobre Josué. Então Josué teme em assumir essa responsabilidade, mas Deus agora vai olhar para o coração de Josué e vai ver que Josué está com medo, e Deus vai animar Josué em meio ao caos, em meio ao medo, em meio à circunstância. Eu já quero liberar esta palavra profética. Eu não sei quem chegou aqui, está com medo de alguma coisa, mas Deus manda eu lhe dizer: você voltará para a tua casa debaixo de uma graça, debaixo de uma unção, debaixo de uma unção que não haverá mais medo sobre a tua casa, não haverá mais medo sobre a tua família, não haverá mais medo sobre os seus negócios. Deus vai trabalhar por ti. Josué vai assumir esta responsabilidade. Deus anima ele. E agora, irmão, nós estamos diante de um relato que nós acabamos de ler, que Deus pede para o povo santificar. Deus pede para este povo se preparar, porque eles não atravessariam o Jordão sem antes santificar. O povo se prepara e Deus dá uma ordem a Josué: Josué, pega os sacerdotes, pega a arca e vá. Quando os sacerdotes pisarem nas águas do Jordão, as águas vão se abrir. Josué fez. Os sacerdotes pegaram a arca e foram diante do Jordão. Agora você imagine, irmãos, você imagine o povo que está com Josué, porque o povo nunca viu Josué liderar nada. Você imagine alguém olhando e dizendo: não vai dar certo isso. Moisés atravessou o mar vermelho, mas Josué, quem é ele? Quem é Josué? Não vai dar muito certo isso. Josué tem a presença, Josué foi chamado por Deus, Josué ouviu uma voz dizendo: não temas, não se desespere. Josué está debaixo de uma ordenância. E agora o sacerdote pega a arca. Você imagine, porque talvez há no nosso meio pensamentos pessimistas, como houve naquele dia. Josué está diante do Jordão e o sacerdote agora pisa nas águas. Irmãos, mas não foi imediato que as águas se abriram. As águas do Jordão pararam lá em cima, e ainda tinha água nos pés do sacerdote. Você imagine a cena. Josué está olhando, o povo está olhando e dizendo: eu disse que não ia dar certo. Tem coisas que você não está vendo, mas já está acontecendo, irmãos. Tem coisas que você não está conseguindo ver, mas já está acontecendo. Tem coisa que os seus olhos não conseguiram enxergar, mas já está acontecendo.
O povo não viu, mas as águas haviam parado quilômetros acima. O povo não viu, mas as águas tinham parado lá em cima. E agora está seco. O que Deus manda Josué fazer? Josué, pegue 12 homens, um de cada tribo. Pegue 12 pedras e atravesse o Jordão e construa um memorial, uma espécie de altar. Josué pegou 12 homens, atravessou e construiu lá no outro lado do Jordão um altar, um memorial. Para quê? Para quando os vossos filhos crescerem, eles irão olhar e vocês vão dar testemunho do que Deus fez aqui. Isso é profético. Vocês vão olhar, vão observar, eles vão lembrar do que Deus fez neste lugar. Josué fez. Josué pegou 12 homens e construiu um memorial. Quando Josué volta, ele tem outra ordem a se fazer. Deus manda ele construir um memorial dentro do Jordão. Memorial é para ser visto e ser lembrado. Ou seja, eles vão ver e vocês vão testemunhar que Deus abriu o Jordão. Mas agora dentro do Jordão, quem vai ver, irmãos? Dentro do Jordão, quem vai observar? Que ele vai levantar dentro do Jordão é um altar. Josué pega 12 pedras aonde os pés dos sacerdotes estão com a arca e levanta um altar dentro do Jordão. Levanta um altar escondido, um altar que ninguém vê, mas é um altar. Um altar que ele tem uma aparência até boa, porque do lado de fora, na travessia, Deus mandou detalhar. Deus detalhou dizendo: não lavras as pontas das pedras, deixa conforme está mesmo. Mas dentro do Jordão, as águas batem na ponta das pedras e elas deixam bonito o altar. Então o altar que está escondido é bonito, mas o altar que está exposto não é tão belo. E agora, as águas do Jordão cobriu agora o altar. Ninguém vai ver, ninguém observa mais, mas tem um altar dentro do Jordão. Nós construímos algo no secreto, ninguém vê, pastor não vê, sua mãe, o seu pai, o seu irmão, ninguém vê, mas tem um Deus que observa esse altar, tem um Deus que te conhece, porque em Mateus 6, a Bíblia diz: quando entrares no seu quarto, em secreto, você vai orar. O que Deus faz em secreto? Ele não ouve, Ele vê você em secreto. Deus não ouve, Ele te vê em secreto. No secreto, irmãos, é só Ele que vê. Se você caminhar um pouquinho, em 2 Reis, capítulo 5, a história de um homem, que era um general do exército do rei da Síria. Esse homem, ele está diante de uma situação muito difícil, mas ele vai para Israel e toma para si uma menina que fica a serviço da mulher de Naamã. E ela descobriu que Naamã era leproso. Naamã estava com lepra e ela descobriu a lepra de Naamã. E ela olhou um dia e disse: se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta que pode curar da sua lepra. Quando aquele homem chegou dentro da casa dele, aquela menina que chega diante de uma situação escrava, mas chega a ser uma missionária na casa de Naamã. Aquela menina dá um direcionamento para Naamã. Naamã vai se preparar para ir para Israel, para conhecer o profeta Eliseu. Imagine a preparação de Naamã. Naamã se prepara e vai conhecer o profeta. E batendo na porta onde o profeta mora, o profeta não atende, manda Geazi atender, mas ele dá um direcionamento. O profeta Eliseu olha para Geazi e diz aquele homem Naamã: manda ele ir se lavar 7 vezes no Jordão. O que tem no Jordão, irmãos? Altar. O que tem naquele rio? Altar. E o altar, ele cura. Aonde tem altar tem cura. Aonde tem altar tem libertação. Aonde tem altar tem transformação. E agora, você vai observar que Naamã, ele é leproso, e leproso não quer
se aproximar do altar, porque o altar purifica, o altar transforma. E Naamã não quer, Naamã quer um outro lugar. Naamã olha e diz: não há rios melhores com Abana, Farpar, outros rios para que eu possa mergulhar. Não há um lugar melhor. Sabe por quê? Se você chamar um leproso para se aproximar do altar, ele não quer. Mas Naamã, pelos conselhos dos seus amigos, dizendo: olha, se te pedisse coisas maiores, não faria. O que é mergulhar 7 vezes, irmãos? O problema não é mergulhar, o problema é que ele não quer se aproximar do altar. E não tem pessoas assim no nosso meio, que elas querem vir até no culto, querem receber a cura, mas não querem se aproximar do altar. Elas até querem a porta aberta, mas não querem o altar. Elas querem que os filhos sejam curados, transformados, mas não querem o altar, porque o altar traz renúncias para a nossa vida, e renunciar não é fácil. Naamã queria ofertar e ser liberto da lepra. É fácil, né, irmãos? Naamã queria só trazer as suas riquezas e dar para o profeta. Irmão, o profeta nem atendeu. É fácil, mas o profeta direcionou. Todo profeta, ele traz direcionamento. Profeta, ele vem para direcionar. E agora então, Naamã, ele vai fazer o que o profeta falou. O que aconteceu, irmãos? Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, e quando ele levantou, o que aconteceu? Ele saiu curado e purificado. Se você soubesse o que tem no altar, irmãos. Se você caminhar um pouquinho mais para frente, em 2 Reis 6, você vai ver que há uma escola de profetas, e há homens ali sendo liderados por um homem, esse mesmo, Eliseu. E um dia eles observam que a escola está pequena, e eles precisam aumentar o lugar, para que caiba mais profetas naquele lugar. Ele olha para Eliseu e diz: o lugar é pequeno, precisamos cortar viga. Eliseu diz: pode ir. Só que eles entenderam que estar do lado de um profeta, respeitar a unção de um profeta, traz para consigo as bênçãos de Deus. Eles disseram: não, nós não vamos sozinhos, nós só vamos se o Senhor for. E agora o profeta Eliseu vai, e um dos moços está cortando madeira, e o machado caiu no Jordão. O que tem no Jordão? Altar. O profeta Eliseu pega o cajado, lança sobre as águas, e agora, irmãos, eu nunca vi isso: ferro flutuar. O altar, isso é profético. O altar não rouba nada de ninguém, o altar só devolve. Tudo que você coloca no altar é em dobro para a sua vida. Pois aqueles homens estavam trabalhando, e quando cai no Jordão tem um altar escondido. E quando aquele machado cai, aquele machado flutua, porque o altar está dizendo: o que é meu, o que não é meu é seu. Receba agora em nome de Jesus. O altar tem cura, e o altar também tem porta aberta para você. Desde Gênesis vai falando sobre o altar. O primeiro que construiu um altar foi Abel. Abel construiu um altar, e foi em um culto que aconteceu toda a situação difícil de homicídio. Foi um culto. Por quê? Caim não aceitou que Abel fizesse o que agradou a Deus. Foi um culto. Se você olhar para Abraão, Deus olhou para o coração de Abraão um dia e disse: eu quero você de volta, Abraão. Abraão viu que no coração, Deus viu que no coração de Abraão tinha Isaac. Antes de Abraão ter Isaac, só tinha Deus no coração de Abraão. Mas depois que Abraão teve Isaac, Deus saiu do coração de Abraão e ficou somente Isaac. E tudo que nós colocamos no coração e tiramos Deus, um dia Ele pede para você voltar para o altar. Um dia Ele pede. E Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: eu quero Isaac, eu quero o teu único filho, a quem tu amas. Olha para você ver, irmãos. Só que Abraão não tinha só Isaac,
Abraão tinha Ismael também. Só que Deus olha e diz: eu quero o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Por quê? Para Abraão, tudo dele era Isaque. Deus ficou bem longe de Abraão, mas Deus um dia olhou para o coração de Abraão e viu que precisava alinhar de novo. O que Deus fez? Deus chamou Abraão para o altar de novo. Todas as vezes que Deus nos chamar para o altar, Ele quer nos alinhar, Ele quer colocar a gente no centro de novo. E agora Abraão entende esta voz. O que Abraão faz? Abraão prepara tudo para levar Isaque. Mas Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Abraão prepara, leva, e é um dos altares mais difíceis na vida de Abraão, que é esse altar. Porque esse altar vai levar a sacrificar o seu filho. Imagine a cena, Abraão subindo o monte. Você imagine a cena, o que Abraão tinha para falar para o seu filho. Qual era a palavra que Abraão poderia liberar para o seu filho naquele momento de dor? Qual era? Sabe o que é, irmãos? As pessoas olham para nós e as pessoas conseguem enxergar a circunstância. As pessoas conseguem ver o momento que nós estamos vivendo, mas a circunstância não define aonde Deus vai te levar, querido. A minha circunstância não define aonde Deus vai nos levar. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que está diante de circunstância tão difícil, que precisa de uma cura. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai levar você aonde Ele te prometeu. Era uma promessa na vida de Abraão, era uma promessa, e a promessa estava de pé. Abraão foi até o altar. Fidelidade, irmãos. Abraão entendeu que o propósito era maior do que a circunstância. Abraão levou até o altar de pedra, preparou, colocou a lenha, amarrou Isaque. Mas quando ele foi pronto para sacrificar o seu filho, uma voz bradou. Abraão havia liberado uma palavra para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia diz que quando essa voz brada, o que está amarrado pelo chifre não é cordeiro, é carneiro. Por quê, irmãos? Porque se fosse o cordeiro, João Batista lá no Jordão não poderia olhar e dizer: eis aí o cordeiro de Deus. Porque senão alguém iria dizer: o cordeiro já foi sacrificado no Moriá. Mas o que está para o sacrifício no Moriá é um carneiro. E Abraão faz o sacrifício. E agora preste bem atenção: o altar é levantado. Josué levanta o altar e o altar está escondido. E no altar, o que faz com o altar? O altar é um lugar de sacrifício. O altar é o lugar onde coloca a carne de um animal, o cordeiro, prepara, coloca lá e deixa para que o pecado do povo seja perdoado. Então o altar é para sacrifícios. Então para ter sacrifício tem que ter profeta, sacerdote, fogo e altar. Para ver. Agora você observa que esse altar está escondido, ninguém está vendo, mas no Jordão existe algo que transforma a vida de pessoas. Naquele rio existe algo que muda a vida de pessoas. Foi assim na minha e na sua vida. Nós não tínhamos para onde ir, mas o altar nos chamou, nos purificou e nos transformou. Se hoje nós estamos aqui, é porque o altar nos purificou. O altar devolveu aquilo que não era dele. O altar curou aquilo que não era. O altar transformou. E agora, irmãos, o que acontece? João Batista, em João capítulo de número 1, está pregando, anunciando o Cristo. E quem é João Batista? João Batista é um profeta. É um profeta um pouco estranho. Ele não parece um profeta, mas tem vida de profeta. Ele se veste diferente. A comida dele é diferente, mas ele é um profeta. João Batista, ele deixa de viver todos os luxos
que ele podia ter, porque ele vem de uma linhagem sacerdotal. João Batista, ele deixa de viver todas as legalias que ele tem para viver em um deserto. João Batista escolheu viver no deserto. João Batista escolheu viver em um deserto. Para quê? Para anunciar Jesus. Para João Batista não era um lugar de provação. Para João Batista era o melhor lugar, porque João Batista está anunciando a Jesus. João Batista está fazendo discípulos. E agora você imagina, irmãos, quantos discípulos João Batista fez no deserto. Você imagina, no deserto, à noite é frio e de dia é calor. Tem serpentes venenosas. E você imagina o tanto de discípulos que João Batista fez. Mas João Batista sempre apontou para Jesus. João Batista entende que no Jordão tem um altar. João Batista entende que no Jordão tem um altar. Porque você imagina, o altar é para quê? É para oferecer sacrifícios. Então tem que ter altar, mas tem que ter profeta, sacerdote e tem que ter fogo. Mas irmãos, como que vai haver fogo naquele altar se está dentro d'água? Tem como? João Batista está pregando, ele está dizendo, ele vai vir. Ele vai vir. João Batista está anunciando e apontando para ele. E quando ele aparece no deserto, você imagine a cena. Ele aparece no deserto, João Batista está batizando. João Batista olha, Jesus está vindo. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O altar já está pronto. O profeta sou eu. O sacerdote é ele. Ele também é cordeiro. E só falta o fogo agora. Mas como que o fogo vai descer na água? E os irmãos se lembram que quando João Batista batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre. É a primeira vez que o céu é aberto. O céu se abre, o Espírito desce, o fogo desce. O fogo desce no altar. O sacrifício já está pronto. E agora o fogo desce no altar do Jordão. E agora tudo já está preparado para mim e para a sua vida. Naquele dia o céu se abriu. E até hoje ele continua aberto para a nossa vida. Você crê nisso? Até hoje os céus estão abertos para a nossa vida. Até hoje você tem acesso a ele. Pois o altar que se levantaram, o altar que Josué levantou, que ninguém deu nada, estava escondido, mas deu também a chance para que o sacrifício viesse e fosse tudo preparado para que a minha e a sua vida tivesse a oportunidade de sermos salvos por ele. Comece a construir se você não construiu um altar. Comece a levantar um altar dentro da tua casa, porque vai haver salvação para o teu filho, vai haver salvação para a tua casa, vai haver salvação para a tua família. Crente que tem altar, ele é diferente. Crente que tem altar, ele tem intimidade com Deus, irmãos. O altar muda a história de pessoas. O altar muda a história de famílias. Se você não construiu, comece a construir no secreto, porque Deus vai honrar a tua fé. Tem pessoas que ainda não conseguiu construir, mas eu digo, construa na intimidade. Intimidade é algo que ninguém está vendo, é algo secreto. Intimidade, quando você começa a ter intimidade, você passa a ter relacionamentos. E eu estou te chamando para trazer o altar para dentro da tua casa, para dentro da tua família, para um tempo novo, querido, para um tempo de transformação. O altar mudou a vida de Naamã. O altar trouxe de volta o machado que caiu. O altar pode trazer a tua família. Isso é profético para você, irmão. O altar pode trazer a tua família novamente. O altar pode trazer o teu filho novamente.
Talvez você está aqui, alguém está dizendo: olha, o teu filho não passa de hoje, eu estou sendo profeta, o altar vai trazer ele de novo. Você vem no culto, fica preocupado, construa um altar, que você vai ver, o altar vai te devolver de novo. O altar tem cura, o altar tem restauração, o altar tem libertação, o altar tem portas abertas, irmãos. Quem tem altar é diferente. Quem tem altar vive crendo que ele pode fazer muito mais além. Agora você imagine a cena, irmãos. Josué, para que construir isso? Josué ouviu a voz de Deus. Sabe qual é um dos maiores problemas? Nós ouvimos tantas vozes, nós ouvimos tantas pessoas e deixamos de ouvir Deus. Nós perdemos essa sensibilidade, irmãos, ao longo dos anos, de ouvir Deus falar, de ter um direcionamento de Deus. Nós procuramos resposta em muitas coisas, e Deus está dizendo: eu sou o suficiente para você. Eu sou a porta que abriu quando você mais precisou. Eu sou o teu socorro, o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza. Ei, não se preocupe, porque quem tem altar também tem provisão de Deus. Elias tinha altar. E Elias tinha uma intimidade tão grande com o altar, que a oração de Elias foi tão rápida no Monte Carmelo. Foi 5 segundos de oração. Foi a oração mais rápida. Só que Elias tinha uma vida de oração, porque ele tinha altar. A oração que Deus respondeu rápida de Elias é porque ele tinha uma vida de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: crente que tem uma vida de oração é diferente, irmãos. Ele anda diferente, ele fala diferente. Você olha para ele, você vê que Cristo está nele, porque ele tem uma intimidade tão profunda com Jesus. Ele tem uma intimidade tão grande com ele, porque ele tem um altar na casa dele. É escondido, ninguém está vendo, mas tem um altar. Tem gente que quer construir altares para que outros vejam, mas quem constrói o altar em oculto, Deus honra em público. O profeta Elias era um homem que tinha essa intimidade com o altar. Ele vem de uma cidade tão pequena, de uma cidade que nem aparece no mapa de Israel, Tisbe. Deus olha para aquela cidade e vê um profeta lá dentro. Vê um homem que tem a coragem, um homem que tem altar. Elias estava em Tisbe, mas tinha um altar lá em Tisbe. E Deus olha para aquela cidade que ninguém dá nada, que não é vista no mapa. Deus olha e vê um profeta lá. Sabe o que Deus está vendo aqui hoje, irmãos? Profetas se levantando aqui. Deus vai dar continuidade através da tua família. Deus vai dar continuidade através do seu filho, do seu marido. Eu não sei, irmão. Deus vai dar continuidade através daquilo que você começou e parece que parou. Deus vai dar continuidade. O profeta Elias está em uma cidade que não é vista, não é conhecida, mas os olhos de Deus estão lá. Deus chama Elias e diz: Elias, se prepare, porque tem algo para ser feito em Israel. Deus pega o profeta da cidade desconhecida e leva o profeta para liberar uma palavra para um homem que está tomando conta de Israel, Acabe. E a palavra é liberada para Acabe: durante 3 anos e 6 meses não haverá orvalho nem chuva em Israel, segundo a minha palavra. Irmãos, esse homem tem ou não tem uma ousadia? E não houve. Mas após isso,
Deus deu uma ordem para Elias, dizendo: Elias, vai para o ribeiro chamado Querite. Olha o que Deus falou, preste atenção nos detalhes que Deus falou. Vai para o ribeiro chamado Querite. Preste atenção agora, que eu já tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Irmãos, preste atenção, eu vou falar de novo. Eu já tenho ordenado os corvos que te sustentem. Sabe que Deus estava falando com Elias? Elias, antes de eu te colocar no Querite, eu já passei lá nos corvos. Ora para cele para candara. Ere para sala para serela. Sabe o que Deus estava falando? Antes de eu te colocar na prova, eu já falei com a provisão, aleluia. Antes de eu te colocar no Querite, eu já havia falado com a tua provisão. O profeta Elias vai lá para o Querite, porque ele tem altar. Irmãos, o que é Querite? Eu já vou encerrar. O que é Querite? Querite é um braço do Jordão. Querite é um filete de água. Jordão, muitas águas. Querite, poucas águas. No Jordão, abundância de água. Só que Deus, irmãos, quando Ele quer pegar o profeta da onde ninguém conhece Ele, que é Orá, Ele coloca o profeta em poucas águas, olhando para muitas águas. O profeta está no Querite, poucas águas. O profeta está em um filete de água que pode secar a qualquer momento. Deus coloca ele no Querite, olhando para o Jordão, muitas águas. Sabe que Deus estava ensinando o profeta? Eu te tirei lá, daquela cidade que ninguém te conhecia, e eu te coloco aqui hoje. Você vai ter que esperar o tempo. Você vai ter que aprender o tempo. O tempo é meu. Eu vou colocar você diante do Jordão, muitas águas, mas não é para tomar água do Jordão. Fica no Querite, porque eu já tenho ordenado aos corvos que mande pão e carne fresca. Irmãos, vem aqui. Olha a situação que está em Israel: fome, sede, e Deus dá uma ordem aos corvos: leve pão e carne fresca. Pão e carne fresca, irmãos. Os corvos não comem comida fresca. Os corvos só comem comida passada. Olha o que Deus faz. Deus usa um animal que é contra a natureza deles. Comer comida fresca eles não comem. Deus pega esse animal e diz: leve para Elias pão e carne fresca. Eu não sei se você está entendendo, mas quem tem altar, aquilo que é teu, ninguém toma. Aquilo que é teu e ninguém pega. Não, Deus não tem crise de identidade. Tem gente que está preocupado porque é oração ao contrário. Irmãos, Deus não tem crises de identidade. Ele conhece a tua voz, Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele te conhece profundamente. Agora os corvos vai trazer para Elias pão e carne fresca. Sabe por quê? É para ele não tocar na provisão que é de Elias. O que é teu, irmãos. O que é teu vai chegar até a tua casa, não se preocupe. O Senhor está falando comigo: eu vou trazer respostas de orações aqui. O Senhor está falando comigo: eu vou trazer respostas de clamores aqui. Por quê? Porque foi construído um altar aqui. E agora o profeta Elias está no Querite. Imagine a cena, os corvos chegando. Irmãos, da onde que vinha pão e carne fresca? Da onde que surgia? Da onde Elias estava, 75 quilômetros, mais ou menos, tinha um templo. Sabe o que acontecia? Os diáconos preparavam a mesa do templo, e os corvos vinham e pegavam da mesa do templo pão e carne. O que
é teu vai vir do altar, irmãos. O que é teu está no altar, não está em outro lugar. O que é meu está no altar, o que é teu também está no altar. Os corvos pegavam e levavam para Elias a provisão. Elias foi e viveu a dependência de Deus. Acabou, o Querite secou, não tem mais água no Querite. Deus dá ordenância para o profeta, porque quem tem altar tem direcionamento. Eu vou acelerar um pouco, porque nós precisamos encerrar. O profeta Elias vai subir no Monte Carmelo. E o que tem lá? Altar, irmãos. Altar. E no altar tem o quê? No altar tem lenha. E no altar tem água também. Os profetas de Baal se prepararam, fizeram o seu ritual e não deu certo. Chegou a vez do profeta. Jogue água no altar. Jogue água no altar, irmãos. Não combina fogo com água. A Bíblia diz que Elias reparou o altar, consertou o altar, pôs em ordem e orou. E fogo do céu desceu. O fogo consumiu a água que estava no altar. O que aconteceu? Aí, aquele profeta Elias olhou para o seu moço e disse: vai ver o que está acontecendo. Ele foi, quando ele voltou ele disse: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A água que estava no altar evaporou e Deus preparou aquele momento. Deus vai te levar para o momento a sós no altar. Deus vai te levar para o momento de intimidade no altar. E é lá que Deus vai abrir porta. É lá que Deus vai curar pessoas. É lá que Deus vai restituir. É lá que Deus vai transformar. É lá no altar. Quando nós temos uma vida no altar, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Tem hora que eu não entendo. Eu pastorei uma igreja pequena e tem hora que eu não entendo o que acontece lá. O que é isso? É resposta do altar. São orações que eu e você nem lembra mais, mas o altar te viu chorando. O altar te viu com as dores. O altar te viu as madrugadas que ninguém viu. O altar estava lá e ele te viu. E o dono do altar também estava lá. Ninguém está vendo, ninguém te entende, mas o altar está lá. E as lágrimas foram derramadas no altar. Quem se lembra de uma mulher que um dia foi para o altar e ela fez um voto a Deus? Sabe quantos anos que Ana orou? 25 anos, irmãos. Ana orou no templo. Um dia ela resolveu mudar a oração. Um dia ela foi para o templo e diz: hoje eu não vou pedir, hoje eu vou entregar. Hoje eu não vou mais pedir, porque são 25 anos vindo aqui. Hoje eu vou entregar minha oferta. Ana entrou no templo e dobrou o joelho no altar e disse: Senhor, se tu me der um filho homem, eu não passarei navalha na sua cabeça, e todavia eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Irmão, o altar viu aquele culto. Deus disse: isso que é culto agora. Agora eu entendi o que você quer, mas você me entregou. E agora sim, irmãos, Ana se deitava durante 25 anos com Elcana e nada. Naquele dia Ana saiu gestante do culto. Ana saiu grávida do culto. Deus viu que no altar ela entregou aquilo que ela queria. Olha, ela pedia: Deus, eu quero um filho homem. Deus precisava de um profeta em Israel. Ela disse: Deus, eu quero um filho. Deus precisava de um juiz em Israel. Ela observou a necessidade e disse: eu vou entregar para o altar. E o que nasce no ventre de Ana é um juiz, um profeta e um sacerdote. No ventre de Ana.
Quando você entender que culto não é pedir, culto é entregar, nós vamos começar a receber. Quando nós entendermos que culto é para entregar a nossa vida, é para entregar a nossa oferta, nós vamos fazer o culto ficar melhor, irmãos. Quando nós entendemos isso, que o altar também quer nos de volta, aí sim, irmãos. Se coloque de pé, queridos, se coloque de pé, eu quero orar por você. Se coloque de pé. Nós queremos, Ana também queria, 25 anos orando. Um dia ela resolveu mudar. Hoje eu vou entregar, hoje eu não vou pedir nada, hoje eu só vou entregar. E foi na entrega que a vida dela mudou. É tão difícil, irmãos, entregar algo, porque nós queremos para nós. É tão difícil entregar algo. Mas quando nós entendemos que entregar em um culto, Deus olha do céu e Deus, Ele não age, Ele reage. Você age e Ele reage ao teu favor. Você sabe o que é isso, irmão? Glória a Deus. Essa palavra que você acabou de dizer, eu quero Deus nesse ambiente. Não tem lugar melhor para estar onde a glória dele invade. Não tem lugar melhor para estar onde a glória dele invade. Eu quero orar por você. Deus falou comigo, eu estou liberando cura nesse ambiente. Eu estou liberando libertação nesse ambiente. Feche os teus olhos, Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer aqui hoje, Pai. Pai, quantas vidas estão, Senhor, vivendo, Senhor, as suas vontades, Pai, os seus prazeres, Pai. Quantas vidas estão vivendo, Senhor, o teu querer, Senhor. Pai, quantas vidas estão vivendo, Senhor, os teus propósitos. Mas o Senhor ministra no meu espírito hoje uma palavra. O Senhor está dando alianças para famílias aqui sendo restauradas. O Senhor me mostra, Senhor, que há casamentos que vão voltar. O Senhor me mostra, Pai, que maridos vão voltar para a tua casa, que filhos vão voltar para a tua casa, Senhor. Espírito Santo, o Senhor está aqui hoje, e o Senhor está fazendo mover, Pai, sobrenatural, porque nós construímos um altar, Senhor. Quantas lágrimas, Pai, diante do altar este homem, esta mulher, Pai, tem derramado. Pai, quantas, Pai, são as noites que ela não consegue dormir, Senhor. Quantas são as noites, Senhor, que ela passa em claro, mas hoje o altar devolve para ela tudo que ela perdeu, Senhor. A paz, Senhor, que há anos ela não tem. O altar te chama para viver um relacionamento profundo aqui hoje. Há alguns minutos de glória para Ele. Eu vou deixar você adorar, querido. Ria suriandere barakala basuriandere barakandara.
Enquanto nós adoramos, o dono do altar chega aqui. Enquanto nós adoramos, o dono do altar passa no nosso meio. Enquanto nós adoramos, Ele restitui. Enquanto nós adoramos, Ele cura. Enquanto nós adoramos, o altar transforma. Enquanto adoramos, o altar devolve aquilo que é teu. Oh, meu Deus. Ah, se você soubesse a importância da adoração, querido. Ah, se você soubesse quanto tempo você já não fala em línguas estranhas mais. Ele tem saudade, o altar está com saudade de pessoas. Já renovado agora em nome de Jesus. Já renovado agora em nome de Jesus. O altar tem saudade de crentes que construiu o altar e abandonou o altar. Tem saudade. Volte hoje, querido, volte hoje. Espírito de Deus, nós estamos, Pai, debaixo de uma unção, Pai. Ah, Pai, como eu sou grato a Ti, Jesus. O que seria de nós sem a Tua presença, Espírito Santo? O que seria de nós sem a Tua graça, Pai? O Senhor se manifestou na cruz para nos dar vida, Pai. Ah, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, Pai, maravilhosos. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela porta que se abre. Eu te agradeço, Senhor, pela prisão, Senhor, que está sendo aberta hoje. Nós precisamos voltar para o relacionamento novamente. Nós precisamos voltar para o altar. Para aquele altar que o Facebook não é mais importante. Que o WhatsApp, Instagram, Twitter não são mais importantes do que o altar. Nós precisamos. Nós precisamos ter um tempo precioso no altar. Nós precisamos. Igreja, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Aquele tempo que o altar era prioridade, que o altar era tudo. Nós precisamos. Não falta tempo, não falta tempo para nós. Não falta tempo para nós orarmos. Tempo nós temos. O que falta é decisão. Nós precisamos decidir ir para o altar. Eu quero nessa noite agradecer a Deus por essa oportunidade, querido. Eu sinto que Deus está dando direção aqui para vidas aqui. Preste atenção nisso que eu vou falar, vou encerrar aqui agora.
Um dos grandes escritores chamado John Piper, ele disse uma coisa: o Instagram, o Twitter, o Facebook, tudo isso mostra que não faltou tempo para nós orarmos, porque o que rouba o nosso tempo são essas coisas que passa desapercebido. Nós deixamos o altar de lado e se conectamos a essas coisas. Pastor, o senhor é contra? Não, eu tenho e eu uso, mas o Senhor ministrou: eu preciso que você volte com um tempo de prioridade para o altar. Não é uma comida rápida, é uma preparação, porque o que o altar faz com a gente, irmãos, é coisa linda. Pastor Eris, Deus abençoe. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, querido. Eu quero agradecer a Deus por você ter emprestado os seus ouvidos para ouvir esta palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, pastor Eris. Grato por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado. Aleluia, oh glória a Deus. Que palavra tremenda, irmão. Estou saindo daqui alimentado pelo poder de Deus. Aleluia. Quantos ouviram essa palavra estão sendo alimentados, saindo daqui alimentado. Aleluia. Então coloque essa palavra no teu coração, mastigue ela, comece a remoer ela dentro de você, dentro da sua casa. Comece a prestar atenção. Volte para o altar de Deus. Aleluia. Volte a ter o seu altar escondido. Deus falou tremendamente ao nosso coração nesta noite. Volte a ter o teu altar escondido, que ninguém vê, mas é lá que os milagres são gerados. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Deus abençoe pastor Vitor. Deus abençoe nosso irmão Tainã. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui, que ouviram a palavra, que louvaram o Senhor conosco. Irmão, esse tempo que você passou hoje mudou a sua vida. A partir de amanhã você vai viver algo diferente na sua história. Você vai acordar e vai pensar: eu preciso fazer manutenção no meu altar. Então esta foi a palavra de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Domingo estamos aqui de volta às 19h30. Convide 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para estar conosco domingo às 19h30, que eu creio que Deus tem uma palavra também para o nosso coração. Vai ser um momento de louvor, adoração ao Senhor, e vai ser tremendo o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Então domingo você está convidado, convocado a estar conosco às 19h30, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e todos digam juntos: aplauda bem forte ao Senhor Jesus, cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor e vai para a tua casa abençoado em nome de Jesus.